eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus, essa figura tão fantástica, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você que está aqui, já é da casa, pode até pensar assim, poxa, mas o pastor vai falar de Jesus de novo, mas eu já conheço Jesus. Mas você sabe que você vai sair daqui hoje mais abençoado? Olha, você vai sair daqui mais convicto hoje. Você vai sair daqui hoje para enfrentar a morte, sem medo. Porque o crente também tem medo de morrer também. Ele fala de Jesus, lê a Bíblia, mas na hora H ele... Eu não queria agora não, Senhor. Não queria agora não. Eu estava olhando aqui, né, na palavra do Senhor, que nós carinhosamente nós temos aqui em nossas mãos, olhando a história de Jesus. A história de Jesus é uma história, assim, impactante. A história de Jesus é uma história fantástica. E eu vou ler algumas coisas aqui em Mateus. Eu passei a tarde toda meditando aqui nesse livro, mas se você observar, o Evangelho de Mateus seria um evangelho histórico. Então, ele mantém uma linearidade dos acontecimentos. Ele mantém essa linearidade, essa característica do Evangelho de Mateus. Então, a gente pode até se situar, tipo assim, o que aconteceu depois do quê? A gente pode se situar. E eu estava lendo essa história fantástica e maravilhosa, basicamente eu li, né, as primeiras páginas até o capítulo 10, e aí você vê que esse ministério de Jesus, ele começou de uma forma assim tremenda, de uma forma fantástica. Ele começou cumprindo profecias. Olha só que coisa interessante. Imagina Jesus que já às vésperas, né, de estar extremamente consciente da sua missão, ele se preparando para essa missão, mas o dia da missão chega. O dia da missão chega e ele então, ele cresce lá em Nazaré, aguardando o seu dia, mas muito provavelmente, né, sendo educado, lógico que foi educado na lei dos hebreus, e também manifestando os sinais do que iria acontecer com ele, primeiro para os seus familiares, para a sua vizinhança, ali, até que um belo dia, esse Jesus, ele sai para falar com as pessoas na rua, mas não assim, desse jeito assim, né? Sai para falar com as pessoas da rua. Você pode olhar no capítulo 2, no 3, pregação de João Batista. Aí chega no batismo de Jesus, Jesus está andando, Jesus está ainda um ilustre desconhecido, e ele chega no batismo, ele é batizado por João. João aí diz, não, mas é tu que tem que ser, eu que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele, não, deixa por enquanto, que temos que cumprir as profecias. Ou seja, João já o reconhece, mas ele chega e diz, não, vamos cumprir a profecia. Vamos cumprir a profecia. E ele se batiza, e depois desse batismo, ele vai ser levado para o deserto para orar ao Senhor e para buscar a Deus, e vai estar ali, e ele aí vai ser tentado no deserto. Ele vai ser tentado no deserto, ele aí é tentado no deserto e vence essa tentação. Ele vence a tentação, e quando ele volta do deserto, espera que ele sobe o monte. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, mas ele sobe o monte e passa muito tempo lá. Não encontrei quanto tempo ele passou para falar sobre essas 3 páginas aqui. Mas o Sermão do Monte, meu Deus, é um grande resumo de toda a sua obra. Se você ler o Sermão do Monte, você vai ler a Bíblia toda ali. Você tem condição de ser salvo lendo só o Sermão do Monte, entendendo a palavra, e se você viver, eu vou viver só pelo Sermão do Monte, então você vai virar santo. Porque ele tocou em cada assunto nevrálgico daquela época.
Ele falou de tudo, ele falou do amor ao próximo, ele falou das viúvas, ele falou de perdão, ele falou de julgamento, ele falou, meu Deus, de todos os itens que estavam rolando naquela sociedade e que acontecem até hoje. E as multidões ficavam assim, ó, de boca aberta. Todo mundo, o que está acontecendo? Quem é esse? Como assim? Eu ainda vou ler, estou só fazendo uma introdução. E ele aí faz esse sermão do monte que vai terminar lá no capítulo 7. E depois do monte, ele desce o monte e ele vai a caminho, não sei se intencionalmente, mas ele vai, a próxima parada dele vai ser na casa de Mateus, o publicano. E vai chamar Mateus para o seguir, a próxima parada dele aqui. Como a gente entende esse evangelho como um evangelho que tem uma sequência histórica, é a próxima parada de Jesus. Só que nesse caminho, ele vai fazendo milagres. Nesse caminho ele vai fazendo muitos milagres. E eu quero ler alguns milagres para vocês. Então eu vou ler capítulo 8 de Mateus. E eu vou ler o capítulo 8 todo. Talvez um pouco do 9 também. Então olha só o que aconteceu no caminho entre o monte e a casa de Mateus. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Gente, só nesse milagre aqui, você sabe o que era uma lepra nessa época? Nesse momento, você sabe o que era uma lepra? Uma lepra era a pior doença da face dessa terra. A pessoa morria viva, porque ela tinha que ser colocada fora da cidade, viver fora da sociedade, ela era excluída. Não tinha remédio para a lepra. Jesus, o primeiro milagre depois que ele desce do monte é curar um leproso. Ele cura um leproso, e aí você imagina quantos, ainda fala assim, não fala para ninguém. Ele sabia que o cara ia falar para todo mundo, falou, não fala para ninguém. O cara foi e falou para todo mundo. Até porque nem precisava, né? Porque uma pessoa leprosa era uma pessoa muito conhecida. Muito conhecida. Então esse milagre de Jesus, gente, uma pessoa que curou uma lepra. Meu Deus! Um grande milagre do Senhor. E ele então mostrou que ele era mais poderoso do que a doença, do que a pior doença daquela sociedade. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda e será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse milagre fez ele fazer um comentário tremendo contra a nação de Israel. Ele diz assim: meu Deus, olha que fé. Isso é muito, não encontrei fé como essa. Em todo Israel andei por aí, e até hoje não vi uma fé como essa. Manda e ele vai ser curado.
Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Um centurião, um funcionário de Roma, uma pessoa que mais para frente ia colocar ele na cruz. Olha só. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Rapaz, Pedro, daqui em diante, diz o comentário bíblico, que Pedro passou a segui-lo. Curou a minha sogra, olha só. A velha estava quente de febre. Provavelmente uma infecção braba. E Jesus chega, toma pela mão, a febre vai embora. Quem é esse? Que a febre vai embora, que cura um leproso, que manda, e o servo do centurião lá na casa dele é curado. Jesus só desceu do monte. Mais outro milagre. Ao cair a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Uau! Mais um cumprimento de profecia aqui, outro milagre. Isso tudo é pelo caminho, entre o monte e a casa de Mateus. Verso 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem. Uau, os mortos. Você deixaria de ir ao enterro da sua mãe? Ah, perdão, é o pai, né? Você deixaria de ir ao enterro do seu pai? Olha o ensinamento que Jesus está trazendo. Gente, olha, quem é chamado para essa vida, deixa qualquer negócio para lá, deixa qualquer coisa para trás. O vínculo maior é com Ele. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se do mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos padecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Uau, gente, mandar na tempestade só no desenho, só no filme. Mandar no mar? Você manda no mar? Jesus mandou no mar. Ele estava tranquilamente deitado lá, em meio à turbulência, estava em paz, que conseguia até dormir. Outro sinal fantástico: cura leproso, expulsa demônio, manda no mar, tem poder sobre a febre. Quem é esse? Quem é isso? Isso só num caminho entre o monte e a casa de Mateus. E aí ele continua. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Ele estava agora no cemitério, olha só.
Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que quer conosco, filho de Davi? Veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando, não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Pensa que era para se converter? Não era não. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse daquela terra. Vai embora daqui que tu já deu muito prejuízo, tá? A gente está engordando aqueles porcos já há um tempão. E você agora matou os porcos todos? Não. Vai embora daqui que eu já vi que você... Gente... Jesus tirou os endemoniados, libertou um endemoniado, mas mandou que os demônios fossem para a manada de porcos. Que poder é esse? Ele pode tirar um demônio de um lugar e botar no outro? Isso ninguém via. Isso as pessoas não estavam acostumadas a ver. E agora, com medo dele mandar os outros demônios ir para as vacas, ir para os cabras, ir para tudo, vai embora logo daqui. Cidade rejeitou Jesus, porque Jesus deu um grande prejuízo financeiro lá aos latifundiários lá que tinham esses animais lá. Foi uma coisa, imagina, né? Você imagina isso, ele está andando, e ele está andando, vai parar lá na casa de Mateus, ele está andando, e vai andando, vai vindo eventos, ele vai curando, vai falando, vai ministrando, vai ensinando. Esse é o Jesus que eu sirvo. Jesus de sinais. Jesus que deixa seus rastros por aí. Jesus que se mostra através dessas coisas. Pois é. Capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, que o Deus encarnado, tem poder... Não é para curar, não, para perdoar pecados. Levante-se, pega a tua cama e vai para casa. E aquele homem levantou-se, pegou a cama e chegou em casa com a cama na cabeça, apavorou todo mundo dentro de casa. O que você está fazendo? O que aconteceu? E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. As autoridades agora, meu Deus do céu. As multidões possuídas de temor, estavam todos agora prestando muita atenção em Jesus. E ele com certo temor, porque ele agora, ele depois de ter feito um ensino brilhante no monte,
e desce um monte, e vai por um caminho, e vai por uma estrada, e vai fazendo muitos sinais, muitos prodígios, coisas assim, que as pessoas não viam todo dia. Coisas espantosas. Que é um leproso ficar limpo por uma ordem, fica limpo naquela sociedade. Hoje não é porque hoje tem remédio, hoje a gente conhece a patologia, como é que funciona isso. Mas naquela época a pessoa ficava toda branquinha, cheia de casca. E aquilo tudo caindo, simplesmente porque ele disse, fica limpo. Que sinal, que prodígio, que fantástico. Mas você sabe por que Jesus começou fazendo sinal após sinal, prodígio após prodígio, milagre após milagre? Essa mesma passagem do centurião, ela também é descrita, João 4, verso 48. Olha o motivo dos sinais aqui. Tem um detalhe aqui na narrativa de João que não tem lá em Mateus. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. É a mesma passagem. É a passagem do centurião contada lá em Mateus. A mesma passagem. Se vocês não virem milagres nem prodígios, de maneira nenhuma, de modo algum, crerão. Todos aqueles milagres eram por causa da misericórdia do Senhor, para que crescem, para que acreditassem na tua palavra, para que ouvissem a sua voz e para que fossem salvos. Todos aqueles milagres não eram para as pessoas ficarem curadas exatamente, era para que as pessoas fossem salvas, porque de muito pouco a gente sabe, que adianta você passar uma vida muito saudável nessa terra e caminhar para a eternidade sem Deus. A missão do Cristo, ele mostrou qual era a sua missão, para que crescem, para que fossem salvos. E se para isso precisar curar um enfermo, ele cura. Limpar um leproso, ele limpa. E você acredita que muitos sinais acontecem até hoje? Muitos sinais, irmãos, acontecem até hoje. Se eu chamar meia dúzia de vocês vão ter meia dúzia de histórias para contar. Cirurgias bem-sucedidas, mas que eram extremamente difíceis. Milagres acontecendo na vida financeira e no caminho das pessoas. Coisas que a gente olha assim, olha só Deus, como isso pôde acontecer? Muitos sinais. E esta semana eu estava lendo, eu já li, aliás, há várias semanas atrás, eu deixei para o dia de hoje eu contar isso para vocês, um artigo de um sinal fantástico. Um sinal tremendo, irmãos, que provavelmente vai tornar a sua fé obsoleta hoje. Já ouviu falar de EQM? Experiência de quase morte? Relatos de EQM, experiência de quase morte. Os relatos de EQM têm sido documentados em todas as culturas do mundo. O primeiro estudo clínico sobre EQM em pacientes pós-parada cardíaco circulatória, PCR, foi publicado na revista Lancet em 2001, olha, outro dia, pelo cardiologista holandês Pim van Lommel e seus colaboradores. O trabalho revelou que 344 indivíduos reanimados, 62, ou seja, 18%, contaram uma experiência fora do corpo, uma experiência de quase morte. Tiveram EQM, lembrando-se com detalhes das situações que passaram durante as
manobras de ressuscitação. 18% dessas pessoas, desses 344 pessoas que foram ressuscitadas em cirurgias, 18%, 62 pessoas exatamente, contaram que viram isso. Como é que estava acontecendo? Como é que os médicos estavam fazendo? Contaram essa história depois. Você acredita nisso? Os médicos não acreditaram. E aí a ciência começou a procurar uma explicação, porque a ciência é sempre assim, ela sempre procura uma explicação. Então a ciência foi procurar uma explicação. E aí encontraram explicações. Do tipo assim, foi um sonho, foi uma percepção, foi algo assim. Não disseram que foi algo paranormal, não. Disseram que foi coisa dessa terra mesmo. Que o cérebro produzia certa substância nessa hora. Eu li lá as substâncias que eles disseram, que eu não lembro aqui de cabeça, nem escrevi. E foi assim que eles explicaram. Aliás, assim que eles explicam. E esse psiquiatra, ele fez essa publicação em 2001. Mas existem algumas outras pessoas também psiquiatras, que estão pesquisando isto. E aí nós tivemos um outro, não passa agora não, Wagner, que relatou uma experiência dessa também. Aliás, que relatou várias experiências. E depois ele escreveu esse livro aí. Life After Life. A vida após a vida. Raymond Moody é um psiquiatra e filósofo americano que se tornou conhecido por seus estudos sobre experiências de quase morte. Ele popularizou o termo EQM em seu livro Life After Life, em 1975, no qual relata casos de pessoas que tiveram experiências próximas à morte, incluindo o famoso caso de uma mulher de 70 anos que descreveu detalhes do ambiente ao seu redor durante uma reanimação. Moody é pioneiro na pesquisa sobre a vida após a morte e a ciência e a consciência humana. Então ele fala desse caso, que foi um caso emblemático, de uma idosa que estava na mesa de cirurgia e teve uma experiência de quase morte. Essa idosa foi ressuscitada, segundo eles, esteve quase morta e pelos aparelhos ela conseguiu voltar, e pela técnica que aplicaram, ela conseguiu voltar. E ela fez o que todo mundo fez. Ela descreveu a sala de cirurgia. Ela falou aonde ela estava, o que estavam fazendo nela. Ela descreveu o jaleco do médico. Ela descreveu a posição de cada um no momento da operação. E contou vários detalhes. Agora, o que essa história tem de diferente das outras histórias que pessoas também fizeram essa descrição? O que ela tem de diferente? Eu omiti uma informação do texto para trazer só agora, nesse momento. Essa senhora sofreu um acidente aos 18 anos de idade. E nesse acidente, ela ficou cega. Então, ela era cega desde 18 anos de idade. Estava com 70 anos. Pouco mais de 50 anos, né? Depois, ela está numa mesa de operação. Ela descreve instrumentos que, na sua época, aos 18 anos, nem existiam na medicina. Ela descreve procedimentos que nem eram usuais na medicina na época em que ela ficou cega. Ela, de fato,
esteve fora do corpo. Não havia como ela fazer isso sendo cega. Não havia como ela descrever a sala de cirurgia sendo cega. E aí o Moody, o psiquiatra, escreveu esse livro e colocou essa história nesse livro. Procurei em português, não tem, só tem em inglês. Você nem precisa mais de ter fé para ir para o céu. Alguém voltou de lá para dizer, olha, existe algo fora do corpo. É possível sair do corpo. As demais pessoas, os 18%, os 62% que relataram suas experiências, puderam ser rechaçados. Ah, não, isso ele sonhou, isso... Mas a história desta senhora é um sinal de que este livro, conhecimento dele, está me levando para o céu. Porque se eu posso estar fora do corpo, e se eu depois não tiver mais o corpo para voltar, o que acontece comigo? Por um motivo que a gente não sabe, ela tinha o corpo para voltar. Deus resolveu deixar os médicos ressuscitá-la. Mas e quando você não tiver mais o corpo para voltar? Já parou para pensar nisso? Um dia você vai estar fora do corpo, sem o corpo para voltar. E aí você pensa que tudo acabou? Gostei do nome do livro. Ao invés de ser vida após a morte, é vida após a vida. Tipo assim, ninguém morreu. Só o corpo ficou nessa vida. Porque a vida é muito mais do que esse corpo que a gente tem. Vida após a vida. A pergunta da noite é: como é que anda você? Como é que você anda hoje? Como é que você está com respeito a essa questão da vida após? Eu olho para essa história como um sinal. Não tem como. A história foi registrada em livro. Não foi um místico quem escreveu, foi um médico, psiquiatra. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,